Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. Bom, e nós temos já na descrição desse vídeo, nós temos ali o link para que você possa acessar, para que você assista a esse sermão completo. E também, se você quiser fazer perguntas, lá também tem um link para que você seja direcionado ao formulário e você possa perguntar. E se você quiser vir fazer a pergunta pessoalmente aqui para o pregador, você também pode falar conosco. Nós temos aqui hoje 3 pessoas incríveis aqui, maravilhosas. O pastor Rafael. O pastor Rafael, ele é pastor associado aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê e ele está envolvido, responsável pela missão. Nós temos aqui também a Solange Santos, esposa do pastor Santos, que hoje interpretou Ellen White. Olha só, se eu fosse você, com certeza eu clicaria ali naquele link para assistir esse sermão completo, hein? E também nós temos aqui a Lisley Flores, membro aqui da Igreja Adventista aqui do Sétimo Dia do Juvevê. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Pastor Rafael. Hoje foi um dia incrível, não foi? Foi o seu dia, não foi? Porque pela manhã, já bem cedinho, estava na gravação da lição cast. Depois, fazendo a pregação, trazendo a mensagem. E agora, programa Essência. Está preparado? Sim, sim. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta aqui, pastor. Com toda a luz que temos, ainda assim pode haver desapontamentos futuros? Eu dei 2 exemplos durante o sermão. Um deles foi sobre as expectativas que os discípulos tinham sobre Jesus. Eles acreditavam que Jesus... Lembra quando a mãe veio com 2 filhos, 2 dos discípulos, dizendo assim: Senhor, que um se sente à sua esquerda ou à tua direita? Ou seja, eles estavam demonstrando que eles mesmos acreditavam que Jesus seria simplesmente um rei e que livraria eles da ocupação romana, né? Então daí quando acontece a prisão de Jesus, a crucificação de Jesus e Jesus morre, as esperanças foram com eles. Ou seja, toda aquela expectativa errada que eles tinham, que não era exatamente o que a profecia dizia, realmente acabou com a morte de Jesus, né? E daí foi necessário depois Jesus ressuscitar, e daí veio Paulo e novas revelações na palavra de Deus para mostrar o que realmente tinha acontecido ali. Daí a gente entendeu, né, que era o sacrifício, que era a morte expiatória, etc. Então, Deus não frustra os seus planos. Os seus planos são estabelecidos e acontecem, né? Ele frustra as nossas expectativas erradas. Então, essa pergunta que foi feita ali, pode acontecer novos desapontamentos? Podem, desde que as nossas expectativas não sejam as que aparecem na Bíblia. Um exemplo disso apareceu o livro Grande Conflito. Ele mostra vários detalhes, e uma das... hoje em dia as pessoas pensam, né, que a questão a marca da besta é um chip que vai debaixo da pele, ou sei lá, né? Mas quando a gente lê o Grande Conflito, a gente vê que não é isso. Na verdade, o selo de Deus é o sábado, e a contrafação dele é o domingo. Então, na verdade, é uma decisão de adoração. Entendeu? Então, para quem está esperando que um chip venha para saber, esse aqui é o sinal da besta, vai, bem no final das contas, quando entender o contexto, vai perceber que estava errado. É frustrante, não é? Então, existirão outras decepções. Sim, sim. Nós temos agora uma pergunta que é para Solange. Então, Solange, ainda na interpretação de Ellen White, como você descreve o nosso Salvador Jesus Cristo? Eu até pouco tempo aqui estava ainda emocionada. Eu não pensei que ia me emocionar ao representar, né, Ellen White. Ellen White na minha vida tem um papel muito importante. Os escritos dela. E tem uma história, né, por detrás dessa profetisa. E ao ler novamente esse relato dessa visão, eu me emocionei, porque para mim Jesus é esse pai. Como nunca na minha vida
eu tive essa sensação de estar muito próxima de um pai. Eu perdi meu pai, vai fazer 2 anos esse ano, e eu sempre tive um relacionamento com meu pai mais distante, quando criança, quando na minha infância, mais distante. E eu queria estar perto, mas a questão emocional não permitia a gente ter essa conexão emocional, né? Então eu tive um pai mais distante. E por muito tempo na minha vida eu tinha essa distância também emocional do meu Pai Celestial. Mas eu queria muito ouvir a voz dele, eu queria muito saber a vontade dele para minha vida. Então, por isso que eu me identifiquei muito com os escritos de Ellen White, porque ela tinha essa proximidade. E hoje, estou até me emocionando. E hoje eu tenho essa proximidade com meu pai. E Deus permitiu eu conectar com meu pai terrestre, antes mesmo dele morrer. Deus permitiu que eu entendesse o porquê que eu havia me desconectado emocionalmente dele, quais os eventos, as situações que aconteceram. Me fez entender também que é um dos planos de Satanás fazer com que a gente tenha essa figura paterna desfigurada, distorcida, que não haja mesmo essa conexão, porque isso interfere na nossa conexão, a nossa visão com o Pai do céu. E é o que tinha acontecido comigo. Então, quando isso foi resolvido, esclarecido e trabalhado, a minha conexão com meu pai terrestre melhorou. Deus me deu a oportunidade de ver o meu pai descendo as águas batismais, tendo uma vida próxima a ele. Pude cuidar dele na velhice, antes dele morrer. E eu percebi que essa minha conexão também com meu pai mudou, o Pai Celestial. Essa conexão não é mais tão formal como era. É uma coisa mais de coração para coração, mais transparente. Então, um relacionamento, uma caminhada, eu digo assim, que eu comecei nova, né, com meu pai celestial, e que tem sido muito bom. Não preciso ter formalidades mais para chegar até ele, eu posso chegar rasgada, destroçada, ou posso chegar vitoriosa, eu posso chegar feliz, não importa, ele jamais vai me julgar, jamais ele vai me rejeitar. Ele sempre vai me acolher, ele sempre vai me repreender. Hoje eu tenho recebido também muitas repreensões do meu pai e vai me orientar e me redirecionar. Então, é meu pai que me aceita e que me orienta. Com relacionamento, né, com comunhão. Pai e filho. Exatamente. Maravilhoso. Lisley, então, qual é a sua pergunta? Vamos lá. Em certa altura do sermão, você falou que o livro Grande Conflito, ele é temido por Satanás, assim como pela Bíblia. Então, a leitura é imperdível, né? Você podia dar um spoiler do que Satanás teme nesse livro? Ele é um enganador, né? Então ele é o mestre dos enganos. Um dos spoilers, para quem ainda não leu, para quem leu vai lembrar, para quem ainda não leu, é as tentativas de Satanás de manchar o caráter de Deus. Como que ele não é que ele consegue manchar Deus, né? Ou seja, direto. A fama de Deus é manchada através das mentiras que ele coloca, que ele espalha. Então, uma delas é sobre a questão do inferno. Houveram, ao longo do tempo, várias doutrinas que foram insertadas dentro do cristianismo que nem sequer têm origem bíblica, né? A ideia de um inferno, de um lugar de tormento eterno, que as pessoas se perguntam, nossa, como um Deus de misericórdia permite que as pessoas fiquem lá, uma pessoa que viveu 50, 70 anos, fique lá a eternidade queimando. Cadê a misericórdia? Cadê o amor? É um dos maiores medos, né, de Ellen White, né? Logo que ela foi chamada, isso, né, por Deus. Ela tinha medo exatamente do fogo, inferno, fogo. Era uma coisa muito assustadora para ela. Uhum. Então essa ideia, na verdade, ela vem da filosofia platônica, né? Lá das ideias, mundo das ideias, etc., da mitologia, né? E daí, conforme o tempo foi passando, as ideias foram misturadas. Então, o que era Bíblia misturou com tradição, mitologia, história, filosofia, e daí se transformou em algo religioso e hoje é tido como realidade ensinado em igrejas, né? Então, daí, se a gente ensina, por exemplo, a questão do inferno como lugar de tormento eterno, nós estamos manchando a imagem de Deus. O caráter de Deus fica em xeque, né?
Então, por isso que daí ela explica, né, a questão do inferno, que na verdade é um evento de consequências eternas. Então, se vai ser mais destruído. sentido, né, inclusive. Isso, a mesma coisa que aconteceu com o fogo eterno que caiu sobre Sodoma e Gomorra. A cidade não está queimando até hoje. Sim. Né? As consequências daquele Sim. fogo foram eternas. Né? Então, esse é um exemplo. Mas existem outros. Aqui até achei aqui um texto para a gente ler, mas eu acredito, ele se esforçou. Inclusive, ele percebeu ao longo da história que a perseguição, que a tortura já não funcionava mais, porque quanto mais ele fazia, parecia semente, mais brotava, crescia, né? Mais aparecia mártires, mais cristãos. Então daí Satanás mudou a estratégia e deu prosperidade à igreja. Só que isso veio com um custo muito grande. Eles tiveram que ceder doutrinas. E a Bíblia foi saindo de lado. Gostou do spoiler? Sim. Imperdível a leitura. Aí já fica a dica também para que seja lido esse livro, né? O Grande Conflito. Pastor, qual a essência do sermão? Olha, nós vimos os dois relatos de Ellen White, né? Ouvimos, né? Mostrando que Deus levantou profetas, tanto nos tempos bíblicos como no período de Ellen White, para guiar o povo, né? Para lançar luz sobre o entendimento deles, para que de forma certeira eles continuassem vivendo e anunciando a mensagem que eles tinham. Foi um desapontamento muito grande, mas ao mesmo tempo eles, na preparação para receber Jesus, que no final das contas não veio, eles se consagraram mais, né? Houve grupos de pessoas que realmente tiveram um crescimento espiritual que nunca teriam antes, né? E daí a gente se pergunta, né? Por que Deus permite situações terríveis no mundo e na nossa vida? Não que Deus queira que fosse assim, não que seja a propósito de Deus que através dos sofrimentos a gente cresça, mas há a possibilidade de que através dos sofrimentos nós cresçamos. Então a igreja cresceu, os cristãos cresceram e os propósitos de Deus foram cumpridos naquela situação, apesar que as expectativas foram frustradas, né? Então, para nós hoje, né? Como que nós podemos ver isso nos nossos dias, na nossa realidade? Deus tem os seus propósitos e Ele vai cumpri-los até o final. Às vezes a gente acha uma coisa ou outra que vai ser de um jeito ou de outra, mas são meras expectativas nossas. E por mais que elas sejam frustradas, a gente sabe que Deus vai, no final das contas, resolver tudo, né? A história bíblica já mostra esse final, o Grande Conflito também mostra. Então a gente pode ter a certeza, a esperança de que isso vai acontecer, mesmo que as nossas expectativas sejam frustradas. Amém. Muito bem, muito bem. Pastor, nós aqui precisamos também nos lembrar, né, que o Grande Conflito, ele foi distribuído, não é verdade? Então, esse livro, ele está aí e podemos também colocar, né, o link, né, na descrição do vídeo para que outras pessoas também possam buscar e acessar, ter esse acesso, né, a esse livro, a todos. Nós agradecemos aqui a participação de todos vocês e vamos encerrar então, pastor, com uma oração. Vamos. Santo Deus, obrigado, Pai, porque Tu nos dás um privilégio tão grande de conhecer o destino e o futuro da humanidade. Obrigado porque Tu mostras, Senhor, os Teus planos, os Teus desígnios e também como nós podemos fugir dos enganos de Satanás. Por isso, Senhor, esclarece o Teu povo. Dá, Senhor, luz e mais luz a cada dia, para que assim, Senhor, nós caminhemos seguros em direção a Canaã que nós esperamos, ao céu que nós tanto desejamos. Amém. Louvamos o Teu nome, porque Tu és Deus, Deus de luz, Deus de paz, Deus de esperança. Te agradecemos pelo privilégio que temos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém.